Ora, quando fazemos formulários em relações de muitos para muitos, por vezes, e na grande maioria das vezes, surge a necessidade de registar mais do que um registro por formulário. Vamos imaginar aqui o seguinte: nós temos aqui um aluno que frequenta várias aulas e a aula também é frequentada por vários alunos. Imaginem que eu quero registar os alunos de determinada aula, por exemplo, aula de guitarra. Vou ter vários alunos. Para registar, para fazer esse formulário, faz todo sentido que a nossa base de dados permita fazer esse formulário. E para isso teremos que o fazer de uma forma diferente da que aprendemos até agora, ou seja, nós até agora vimos como é que fazemos os formulários do lado 1, são simplesmente adicionar campos e pouco mais. Na questão dos muitos para muitos, e quando temos esta tabela intermédia aqui da tabela, neste caso aluno-aula, temos que ter atenção a alguns pormenores. Então vou começar por fazer o formulário. Vamos aqui ao criar, assistente de formulários, e vou começar por preencher o formulário partindo do pressuposto daquilo que eu pretendo com esse formulário. E neste caso eu quero preencher uma turma, ou quero um formulário para eu poder fazer a turma com vários alunos. Então vou começar por ir buscar dados à tabela turma, porque são esses que são mais interessantes. Neste caso a minha tabela turma será a minha tabela aula. Pronto, então a tabela aula, vou colocar todos os campos aqui deste formulário, e depois vou tirar o código de professor, porque agora não pretendo, não é esse o objetivo. Posso deixar aqui o código de professor, ok, vou deixar aqui professor, e começo por fazer a turma com os dados da aula. Agora vou buscar os dados relativamente aos alunos. Para ir buscar os dados relativamente aos alunos, eu vou buscar a tabela intermédia e não a tabela final do aluno, ou seja, vou buscar a tabela aluno-aula, no meu caso, e vou adicionar apenas o código de aluno e o código de aula. Absolutamente, não necessito mais nada. Vamos só, por último, buscar ali o código do professor, à tabela, o nome, neste caso, do professor, à tabela professor, e este ficará também na minha tabela. Vamos fazer o seguinte, e ele pergunta como é que eu quero que os dados sejam vistos, qual é a tabela principal. Ora, nós já ao definirmos aquela estrutura que fizemos, de ir buscar a primeira aula, depois buscar os alunos, os dados dos alunos na tabela que faz ligação, ele automaticamente já coloca aqui o formulário como, no início vamos ter aqui, ou seja, na parte superior do meu formulário vamos ter aqui os dados relativamente à aula, e na parte inferior os dados referentes aos alunos. Nós vamos alterar ali um pouco. Vamos fazer o seguinte novamente, pergunta-me qual é o nome do formulário que eu quero dar. Eu posso meter aqui registro de turma, por exemplo. Quando eu crio um formulário com mais do que uma tabela, é muito normal que ele me crie um subformulário. Neste caso ele vai-me criar um subformulário que será aluno barra aula e obviamente com a designação subformulário. Muito bem, vou fazer concluir e tenho cá aqui a minha aula já definida, que eu depois posso colocar aqui e preencher os dados. Esta parte de cima não é muito interessante, sendo que nós até já vimos isto em vídeos anteriores, como é que eu posso alterar, por exemplo, aqui o nome do professor, para não ficar logo aqui com o código, posso introduzir aqui uma caixa de combinação, etc. O que me interessa aqui é efetivamente a parte onde eu posso registar alunos, e onde eu tenho código do aluno e código de aula. Aqui o que me era interessante era colocar caixas de combinação onde eu vou buscar nomes dos alunos. Então vamos aqui à vista de estrutura, e este subformulário que está aqui, que digamos que é um formulário dentro do subformulário, eu vou alterar aqui o código de aula, não vou precisar dele porque o código de aula já consta na parte de cima. Vou deixar o código de aluno, mas vou introduzir aqui um novo campo que será o nome do aluno. Vou colocar aqui, vou dizer que vou aqui à procura do campo que está na tabela aluno, e o que eu quero é o nome desse aluno. Faço o seguinte, ele pergunta-me se é por ordem ascendente, diz que sim, mostra-me logo aqui quais são os alunos que já estão inseridos na minha tabela alunos. Seguinte, e vou dizer que ele vai fazer ligação com o código de aluno, que é o código que está neste formulário, o campo de ligação deste formulário, subformulário neste caso. Vou fazer o seguinte, vou-lhe chamar aqui nome de aluno,
ou vou deixar simplesmente aluno e vou fazer concluir. Ok, depois posso ajustar aqui o formulário, como achar melhor. Pronto. Vamos ver como é que funciona. Vou aqui à vista estrutura. Bom, tenho tal aula, já tinha aqui a ligação de um ao outro aluno, mas se eu quiser adicionar mais, cá está, vou adicionando mais alunos à turma. E é desta forma que devemos sempre fazer os formulários das ligações de muitos para muitos. Isto é um exemplo com uma turma, mas, por exemplo, poderia ser um exemplo com uma fatura onde eu tenho que introduzir vários produtos, vários artigos. Também teria que ter atenção que só no subformulário conseguimos fazer isto e que no subformulário só constam os dados da tabela de ligação, nunca da tabela final, neste caso a tabela aluno. Obviamente que todas as labels aqui podiam ser alteradas e, como já referi, ficava muito melhor se o nome do professor aqui pudesse ser selecionado através de uma caixa de combinação, que não vou explicar neste vídeo porque já expliquei no vídeo.